Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso Glancecast, aquele nosso podcast semanal, onde a gente traz bastante informação aqui para todos. Também às vezes tem convidados aqui, é muito bacana também quando tem convidado, às vezes eu e a Adriana, enfim. É um podcast aqui que a gente vai indo conforme é pedida de vocês e as nossas necessidades aqui também, que são sempre maravilhosas, viu? E hoje eu tô com ela aqui de novo, olha só quem tá aqui, achou que eu tava sozinho? Não tô não, ó. Tudo bem, Adriana? Oi, Ivan, tudo bem? Olha o Vande, gente. Olá, tudo bem, pessoal? O Vande está de volta. É isso Na aí. semana passada gravei com meu digníssimo esposo, É isso aí. que foi muito bacana. Também tenso, Vande, Tem isso, tenso. é? Não é como gravar com o Vande, a gente tem mais liberdade, mas né, tem que se controlar ali. Mas foi ótimo também, foi Que muito bom. bacana. A gente pôde trazer um pouco sobre saúde física e emocional juntos, que é a nossa bandeira deste ano, Exato. e para os demais anos aí para todo mundo, tá? Isso. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo. Vande, nós recebemos pedidos essa Isso. semana, né? Então hoje o Glancecast aqui vai estar meio pesado e meio Vai, polêmico. vai, vai sim. Vai, né? Talvez alguém aí vai se identificar com Exatamente, aquilo que a gente vai falar aqui hoje, né? exatamente. Vai. Então o tema de hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. Eita. É um tema, infelizmente, Vande, é um tema Isso. muito, que está aí fora muito forte, né? Uhum. Ainda, né? Ainda é muito forte. Eu lamento dizer isso, que ainda é muito forte o tema violência doméstica, violência contra a mulher, mas infelizmente a gente pode. Quem sabe aqui, né, Vande, está começando a trabalhar isso e a torcer e a desenvolver projetos, tratamentos que ajude a melhorar isso aí fora, Exatamente isso. né? E você que está assistindo aí, talvez se você passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, ó, vou te dar uma dica agora. Entra agora aí, vou te dar 10 segundinhos. Você vai pegar o link do canal aqui do YouTube e manda no WhatsApp de uma amiga sua e fala: ó, amiga, assiste aí que o tema pode te ajudar caso você conheça alguém que está passando por isso, tá bom? Então manda o link aí para alguma amiga, parente, enfim, alguém que esteja passando por violência doméstica lá na residência dela, na cidade onde ela mora, enfim, algum lugar assim que você conheça. Beleza? Manda agora aí. E Adriana, a gente conhece um pouco da tua história, Sim. né? Para quem já participou de treinamentos aqui com a gente, ou quem já assistiu um pedacinho de algum outro podcast que a gente tocou nesse assunto, a gente sabe que você passou por isso. Né? Você tem algum problema de falar da tua história, um pedacinho dela? Que a gente ia fazer perguntas ali, né? Mas você tem algum problema de falar da tua história aqui hoje? Olha lá, sobrou para mim, gente. É. Na verdade, não, Vande. Olha, todo mundo sabe, eu vivo dizendo que o Instituto Glencer nasceu da minha história de vida. Sim. Infelizmente, a minha história de vida não é tão linda, bonitinha como os É. contos de Tem um fadas. passado Tem um passado bem dolorido. doloroso, Aham. de traumas, e essas passagens aí que eu trago muito bem nos palcos, né, nos treinamentos, que é exatamente para ajudar pessoas a ter um direcionamento Uhum. e entender algumas situações ali Uhum. emocionalmente naquele momento que ela está vivendo aquele drama, aquele trauma. Uhum. Então eu não tenho nenhum problema de estar falando da minha história, mesmo porque, Vande, o pessoal não sabe, mas vai ficar sabendo aí no futuro, eu estou escrevendo um livro É exatamente verdade. sobre a história do Instituto Glencer, sobre a Isso. Glencer. Então, neste livro, ele é muito bacana, porque ele conta, obviamente, toda a minha história, minha trajetória para Uhum. chegar até a criação do Instituto Glencer, e também vem com direcionamentos emocionais dentro do livro. Uhum. Tá muito bacana, aguardem aí, gente. É. Sabe o que eu acho legal, assim, pode parecer estranho o que eu vou falar, né, mas o que eu acho legal na tua história, pô, legal de uma história de violência, né, não, eu vou explicar o que eu quero dizer. Adriana, ela vai contar aqui algumas coisas que ela passou, e por que que eu falei assim que acho legal uma parte? Porque hoje ela usou aquilo como combustível para ser alguém melhor e maior do que o antigo agressor, né? Ou seja, ela poderia muito bem se vitimizar e falar: nossa, eu passei por isso, ó céus, ó vida, coitadinha de mim, né? Nunca mais eu vou achar um marido, nunca mais eu quero. Não, ela usou isso como combustível. Ah, é? Aí me bateu desse jeito? Peraí, então. Hoje é uma baita empresária, mãe, enfim, a Adriana tem uma história de vida sensacional. O dia que você tiver a oportunidade de passar aqui pelos nossos treinamentos, eu mesmo conto a história de vida dela no palco. E é algo assim que você fala: caramba, essa mulher aí que tá aí, que eu tô vendo, passou por aquilo? Não é possível. E sim, ela passou por tudo isso daqui. Diana, antes de fazer uma pergunta aqui, posso trazer uns dados aqui, ó? Claro, por favor. Nós tivemos um censo recentemente, assim, foi em 2019, e olha só os seguintes números que foram levantados aqui, ó. 72% dos casos de violência física ocorreram dentro da casa da vítima, Da vítima. né? Não foi na rua, assim, nem nada, mas a grande maioria foi dentro da casa. E, obviamente, pelos maridos dessas mulheres. Mais de 25 milhões de mulheres
mulheres já passaram ou passam por algum tipo de violência aqui no Brasil? Gente, mais de 25 milhões de mulheres, tá? Já passou ou passa Passa. por algum caso assim. E quais casos são esses? Olha só, 89% dessas 25 milhões de mulheres, elas já sofreram violência moral, 89% sofreram violência moral, 77% das 25 milhões sofreram violência física, 76% das 25 milhões sofreram violência patrimonial e 34% sofreram violência sexual. Dessas violências aqui, ó, moral, física, patrimonial e sexual, qual delas aqui você passou? Eu já passei? É, Bom, eu já passei por todas, Andy. todas? Não fico muito feliz em dizer isso, mas eu falo que, na verdade, esses tipos de violência, como você disse, na sequência ainda, que é engraçado, né? Até estava falando, Uhum. contando, É. na sequência ele na verdade, ele começa numa sequência. Então, eu falo que ele vai desencadeando os outros, tá? Então, mas eu passei por um, eu posso passar por, na verdade, dependendo do grau de relacionamento, como inicia, você vai passar por todos. Que é por Uhum. isso que eu disse que eu passei por todos. Situações diferentes, pessoas diferentes? Sim, às vezes sim, mas geralmente você passa com uma pessoa só mesmo, Uhum. os mesmos graus de violência. Porque tudo, na verdade, a violência, pessoal, tô falando para você aí que já passou, ou que passa, ou muitas que não têm coragem de nem de admitir para si mesma que está passando ou passou por algum tipo de violência, mas você sabe, no fundo, a gente sabe e a gente sente até uma violência psicológica, violência moral. Uhum. Você sabe quando a pessoa passa os limites, porque tudo que vem para te agredir, te ferir, te magoar, isso é violência psicológica e moral. Então, nada que te fere, te magoa, está correto, ou nenhum companheiro fazer. Então, já entrou no grau de violência. Meu marido me chama de ridícula, falou um palavrão, mas ele estava nervoso. Isso já caracteriza violência moral e violência Uhum. psicológica. Tá? Então, para entender, pode ser num grau mais leve, grau mais pesado, mas é violência. Então, vai desencadeando. A partir do momento que você passou por violência moral e psicológica, vai vir a física. Você Uhum. pode aguardar, o cenário vai piorar. Se não botar Vai. um basta lá atrás. Não, se você não. É por isso falando que é interessante, Vande, que eu, como eu passei por esse cenário, eu entendi que eu tive os momentos de bloquear. Eu poderia ter eliminado, eu poderia ter parado ali, mas eu fui deixando, deixando, e eu sabia onde ia deixar, Uhum. né? Onde ia desencadear, porque a gente sabe que começou Exato. ruim, vai piorar, né? Que não é doença, né? Se você não tratar, ela vai Não piorar. tratar, vai piorando cada vez Ela vai mais. infeccionando cada vez mais. Então, É. uma pessoa tóxica, uma pessoa doente, ela vai infeccionar cada vez mais a sua vida. Então, começa com moral psicológica, depois vem para física. Uhum. Aí, da física, ela vai para patrimonial. O que que é patrimonial, gente? Violência patrimonial é quando a pessoa É ela legal não. você explicar isso. Ninguém nem sabe que existe, É. né? Violência patrimonial é quando a pessoa começa a tirar as suas possibilidades de ter algum dinheiro, alguma estabilidade ali financeira. Como assim? Você trabalha, o marido vai lá e pega o seu salário. Tem que colocar na conta dele ou ele pega o seu cartão. Então, ele vai minando os seus recursos financeiros para ele poder te deixar na mão dele. Uhum. Então, isso é violência patrimonial. Geralmente ele não faz isso na cara. Ele vai fazer de uma forma mais sutil. Não, deixa que eu administro. Ou então ele vai, não, a gente pagar isso aqui, tem que pagar isso aqui para a família, vai tirando o seu dinheiro para tirar a sua possibilidade do quê? De ter um recurso para você sair, para você poder ir embora. Então Uhum. ele vai minando. Então, por último, vem a violência sexual, que eu falo que mas dá para acontecer? Sim, porque a sexual é o ato, eu falo que a violência sexual é o ato do desespero. É o ato quando não tem mais recurso nenhum para ele fazer com você, a não ser te pressionar a ficar do lado dele. Ele não tem mais como te manter lá. Então, ele vai Uhum. usar a agressividade, ele vai usar o que tiver que usar para te manter lá. Então, eu falo que esses são todos tipos de violência. Pessoal, nossa, Adriana, você passou por todos? Sim, eu passei. Infelizmente, eu passei, mas isso para mim, Vande, não é uma coisa ruim. Tá? Tá. Hoje para mim não é uma coisa ruim, porque foi isso que me Serviu para você isso decolar. que me ajudou a ressignificar tudo que eu passei, para poder trazer e olha que interessante, né, foi através de tudo isso que eu consegui desenvolver as metodologias dos treinamentos, que Uhum. ajudam mulheres a superar exatamente tudo Tá. isso. Talvez se não tivesse passado por isso, hoje É, você estaria numa outra exatamente. vibe, outra Mas é história, como a vacina, né, você né. pega a própria vacina, o próprio vírus para Uhum. fazer a vacina. Então eu usei o Exato. meu vírus para Tá. tratar a Adriana, dor. talvez você pode, talvez não, você vai ajudar muito alguém também com a tua resposta agora. Isso obviamente aconteceu, a gente tá falando, tá gente, há anos atrás, né, não foi Sim, agora, muitos anos. né, a Adriana tá num relacionamento, ela é Não, casada, não é agora não, tá. Foi lá atrás eu isso falei, já lá. aprendi já. É, foi lá atrás isso aí, não foi agora não. Mas nessa época aí, nessa fase, o que que você atribui que você
permitiu que isso acontecesse na sua vida? Talvez imaturidade, insegurança de sair desse relacionamento e ficar abandonada, as pessoas não acreditarem em você. Não, imagina, o fulano, lógico, a gente vai falar nome de ninguém aqui, mas o fulano não te bate, o fulano não te agride Sim, moralmente. O que que você atribui, você ter se permitir ficar, nem sei quanto nesse tempo foi, cenário. mas É. nesse cenário durante o tempo que você ficou? Olha, Vande, eu não fiquei muito tempo nesse cenário. Graças a Deus, eu sempre tive uma coisa em mim de startar muito rápido. Você sabe que eu sou Uhum. uma pessoa muito rápida. É verdade. Eu não fiquei anos nesse cenário, foram meses. Então eu pude ali, que eu sempre fui uma pessoa assim de atitude. Uhum, Mesmo quando eu não tinha atitude, eu tentava buscar alguma atitude ali naquele momento. Mas eu vou falar que, olha, o que pega assim na gente, para a gente viver esse tipo de cenários, não só esse de violência, mas outros, dores também que a gente uhum, passa na nossa vida, eu falo que só atribuo, eu só tem uma coisa que eu atribuo tudo isso, é a minha falta de conhecimento de mim mesma. uhum, naquele momento. Por isso que eu tô Uhum. falando, é o que a gente trata, os É, treinamentos vêm para isso, para trazer exato. o autoconhecimento. Então eu não me conhecia, né. Você vê, hoje eu sei, a pessoa você fala: "Adriana, fala sobre você", eu vou me descrever Uhum, totalmente. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sei, o que eu não faço, o que eu faço, eu tenho meus limites. Hoje as pessoas não passam, lembra quando você aprende a impor limites, as pessoas não passam, exatamente. daquele: "Ah, mas como?". Tem gente que tem vergonha de falar para o outro, Que não tá sendo machucar ela, ou não ferir, ou não não falar tô coisas gostando, ofensivas. para com isso, Tem vergonha: "Eu não falei nada". e Você gostou do permite. que ele fez? "Ah, não gostei". "Por que que você não falou?". Entendeu? Então, é esse posicionamento. Então, na época eu não tinha essa instrução, não tinha esse conhecimento, que obviamente Uhum, que a gente sabe que só os treinamentos. uhum, Pessoal, não tem como você ter esse conhecimento, o autoconhecimento, ferramentas emocionais para sair de situações de dores, se você não se trabalhar e se você não tiver formação para isso. E é uhum, por isso que o instituto nasceu, para ele exato. trazer essas ferramentas e esse conhecimento de Uhum, você mesmo para você. é. Você sabe que quando eu atendia como terapeuta ainda, uma vez eu atendi uma pessoa, ela é uma pessoa, não vou falar o nome, é uma pessoa famosa, Sim, do mundo do esporte, mas se eu falar o nome todo mundo sabe quem é, uma mulher que um sorrisão maravilhoso, e ela passava por violência dentro da casa dela, a violência patrimonial. Tudo que ela ganhava, com de patrocinadores, salário, que era altíssimo o salário que ela tinha lá do clube, que ela representava um determinado esporte, tudo o companheiro dela pegava, entrava na conta dela, mas automaticamente ela tinha que passar para a conta dele, né, porque ele tinha que: "Não, eu sou o homem da casa, eu sou o macho da casa, então eu que tenho que administrar isso". Mas o bonito não trabalhava, ele era o empresário dela, mas ela tinha um empresário dela que fazia tudo, mas ele botou na cabeça dela que ele era o empresário, que ele que tinha que prover o lar, e ela, muito apaixonada e cega sim. naquele homem, permitiu tudo isso. E isso, foi durante muitos anos. E até que, por um motivo ou outro, sei lá qual que foi, eles acabaram se separando. E foi nessa época que ela veio, para se consultar comigo. Quando ela veio, ela estava falida. Ela não Nossa. tinha dinheiro. Ela tinha lá a casa, que estava num apartamento, né, que estava no nome dele, Uhum. eles tinham casa na praia, um sítio, tudo no nome dele, Tô no e nome a dele. e a conta bancária dela praticamente zerada. E ela já estava já numa idade que não permitia mais ela competir em alto nível, Esporte. ou seja, clubes já não Sim, queriam mais contratá-la, para desenvolver um trabalho, porque sabia que a condição física não era mais a de anos atrás. Então ela foi se reinventando, treinadora do time aqui, auxiliar de um negócio ali, mas tudo que ela conquistou lá atrás ela perdeu, sim. né. Então talvez tenha mulheres aí passando por isso, como você falou que passou por violência patrimonial e as demais também, é importante buscar ajuda, né. Naquela época que você passou isso, você buscou ajuda, você tinha essa consciência, alguém te ajudou, você foi só e falou: "Não, agora chega, eu quero sair disso por minha conta mesmo". Como que foi o teu processo? Olha, Vande, eu passei muito tempo naquele cenário sozinha, né, sozinha assim, eu tinha minhas 2 filhas, e elas que mais na verdade, eu sentia muito por elas, eu tinha medo por elas, né, Uhum, então por isso que eu não conseguia tomar nenhuma atitude. Só que aí no determinado momento que eu vi que, na verdade, para mim protegê-las, eu tinha que tomar atitude, na verdade, olha que estranho, né, a gente tem uns pensamentos falando que a gente uhum, muda o olhar. Eu não queria tomar atitude com medo delas, de proteger uhum. elas. Só que até que eu olhei: "Espera mas se eu não tomar atitude, eu não vou conseguir protegê-las". É Então eu isso. falo por isso que é engraçado que tudo, gente, o instituto, a Glency, ele vem com um novo olhar, a gente fala do olhar, do vislumbre, do novo olhar, é a questão do olhar. Eu Uhum. descobri o quão importante você realmente olhar para o Sim. lado certo, para o cenário certo, as Uhum, atitudes que você tem que tomar. Então eu vivi muito tempo naquele cenário,
E eu sim, eu tive que buscar ajuda, porque eu falo o seguinte: ninguém consegue fazer nada sozinho. É A gente verdade. não consegue nada sozinho. Eu preciso da minha equipe, por exemplo, para ministrar os treinamentos, para ajudar pessoas a elevarem o seu nível emocional e Uhum. ter ferramentas. Então, ninguém consegue sair de nada sozinho. Ah, eu vou sair sozinho. Não consegue. Então, sim, no momento que eu fui buscar ajuda, que eu tinha um medo, uma vergonha danada de pedir ajuda. Eu não, como é que eu ia Falar para contar? as Minha pessoas o mãe que não estava sabia. Minha passando. mãe ia em casa, às vezes eu tinha que esconder hematoma, eu tinha que fingir. Por isso que eu falo que a gente fala que as dores emocionais, elas são escondidas, ninguém consegue Uhum. ver. Você pode estar aqui sorrindo para mim, tomando um cafezinho, brincando, mas eu tô destruída por dentro. E eu Uhum. fazia isso na minha mãe. Eu fingia que estava tudo bem, eu estava destruída por dentro. O Uhum. pai da minha filha ia visitá-la, eu tinha que esconder os hematomas dele para ele não ver, entendeu? Até por medo dele falar, pô, onde a minha filha está enfiada? Então, Uhum. eu, Que eu lar vivi, tóxico é esse? eu vivi momentos de pânico. Ou seja, o cara que fazia tudo errado, o cara que era agressor, e eu que tinha que esconder tudo que ele Você tinha que fazia. proteger ele Eu tinha que ainda. proteger. O cenário, não ele, mas Ah, o é, cenário o que eu estava cenário que vivendo. envolvia E com tudo. medo também do que as pessoas poderiam fazer. Porque Poderia eu ser não pior podia depois ser de revoltada. descontar e você. Você tem ideia? Chegou um momento que os pais das minhas filhas, que eu não podia visitá-la. Porque se aparecesse na porta de casa, ele já tinha me ameaçado milhões de vezes. Como que eu ia falar para a minha filha, ó, você não pode vir ver ela, porque senão o outro vai te matar. Uhum. Então eu não tinha nem como, eu inventava. Ah, eu vou levar ela aí, a gente se encontra na padaria que ela quer comer um doce. Então eu tinha que Uhum. inventar mentiras. Eu vivia num cenário de mentiras. Isso é o que mais me doía, viver num Uhum. cenário de mentiras. Quando eu decidi, sim, eu falo que é o primeiro passo. Se você não dá o primeiro passo, eu falei, meu, eu preciso dar o primeiro passo. Mas o primeiro passo que eu tenho que fazer é pedir ajuda para sair daqui. Depois, a única coisa que eu queria, Wandy, olha só meus planos, eu não tinha plano futuro. Ai, quando eu sair, eu vou fazer isso. Porque eu falo, você não consegue fazer, você não precisa fazer plano a longo prazo, você tem que fazer o Uhum. plano para agora. O depois você faz. Uhum. Só sai daquela situação agora. Por isso que eu falo que a escolha naquele melhor momento. Exato. Né? Então, tudo que eu ia falando, toda a metodologia desenvolvida dentro do Igor do Glenn, vem da minha história. Uhum. Então, eu falo, eu só preciso tomar uma atitude agora. Foi a atitude de pedir ajuda para sair dali. Quando eu saísse dali, aí depois eu ia pensar que eu ia fazer. Só que Sei. Deus foi tão bom comigo, sabe? Eu tive tantas bênçãos na minha vida, que logo quando eu dei o primeiro passo, saí daquele cenário, eu só fui evoluindo, 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 com muita fé, com muita Que bom. vontade, e hoje eu cheguei aqui. Perfeito. Se você me permite, Adriano, eu quero falar agora exatamente com você, mulher que está assistindo aí, que passa por violência, dentro da sua casa, tá? Física, emocional, sexual, seja ela qual for. Se você quer ajuda, que a gente só pode ajudar quem quer ajuda, não tem como ajudar quem Exatamente. não quer. Caso Exatamente. você queira ajuda, não estou dizendo que nós não vamos na tua casa, não vamos dispor nada disso, mas manda uma mensagem aqui pra gente, que eu te garanto que eu faço essa mensagem chegar até a Adriana. E ela, com a experiência dela, tudo que ela passou, a grande mentora que ela a grande pessoa que ela entende, que ela possa entender o seu problema, ela no mínimo vai te dar um caminho para você seguir de uma maneira diferente, tá bom? Então, se você está passando por isso, manda uma mensagem aqui pra gente, tá? Que eu faço a mensagem chegar até a Adriana. E, Adriana, quando eu imagino, eu nunca passei violência nesse sentido, mas eu imagino que deva ser algo muito humilhante, muito difícil. Falando de emoções, que é a nossa praia, Sim. que é o nosso meio, vamos dizer assim, que tipo de emoção que você tinha naquele momento, ou sensação, ou algo nesse sentido, quando você estava no olho do furacão, no momento da humilhação, quando você estava, sei lá, sendo agredida de alguma dessas formas, o que que vinha no seu coração? Qual era o sentimento? Em quem você pensava? Se era na tua mãe, se era na polícia, se era no Batman, sei lá, o que que A você última que eu pensava? pensava era na polícia. É. Como que era isso assim Brincadeira. no seu coração, na tua mente? Olha, gente, Falar, olha, vão se identificar com você agora também. exatamente. Eu sei que, ó, tô falando pra você aí que tá do outro lado, eu sei, você que sofre violência, que às vezes a gente sofre escalado, né? Uhum, Eu sei os sentimentos que você tem aí. De dor, de tristeza, de medo, de vergonha. Eu vou falar que nesse momento, Wande, você tem um misto, parece uma explosão de sentimentos. Eu nunca pude imaginar que eu podia viver isso na minha vida, porque não é uma emoção que passa, você sente essa, depois sente outra, é um misto. É uma uhum, loucura, é como se fosse uma chuva de explosão assim, de emoções, que é medo, é angústia, é desespero, você vai pensando mil coisas ao mesmo tempo, é culpa, ai, por que que eu tô passando por isso? Ai, por que que... eu brinco assim, já viu aquela história que o pessoal fala que tá sofrendo algum trauma profundo, ele parece que sai do corpo, fica vendo o cenário lá de cima. uhum. Eu basicamente vivi assim.
Eu como se eu tivesse de longe enxergando tudo que estava acontecendo, Uhum. né, aquela mulher ali sendo machucada, ferida, maltratada, e é aí onde eu conseguia na verdade esse cenário é onde eu consegui avaliar um monte de coisas, Uhum. principalmente a questão que a mulher sente muito de culpa. Gente, a gente tem um sentimento de culpa tão grande, a pessoa: "Mas como assim culpa? Você está apanhando, você que está sendo agredida, molestada, como culpa?". Sim, culpa, a gente tem um sentimento que a gente fica pensando loucura, tipo: "Nossa, mas será que eu fiz alguma coisa para levar esse ser humano a esse estado de Aham. violência? Será que eu fiz alguma coisa?". Então você Uhum. começa a tentar buscar ali explicações, para algo que Uhum. explicações para algo que não existe, né, não É. existe explicação. Ele lá com a panela de Não, pressão dele cheia, é. acabava Aí descontando. depois que eu fui analisar eu não sabia disso na época, né, tanto que a gente se envolve, a gente não sabe, mas hoje eu analiso ele, do comportamento dele, assim, ele já vinha de uma família desestruturada. Pai alcoólatra, porque ele era alcoólatra. Então ele Uhum. já vinha com pai alcoólatra, pai que chegava em casa bêbado, batia na mãe. Então, na verdade, ó, você tem ideia, né, Vande, eu nunca odiei ele, nunca, fui buscar justiça, nunca coloquei na cadeia, Nunca nunca fiz quis nada. pagar com a mesma Não, moeda, nunca fiz nada, sabe por bater, quê? tacar fogo. E nunca tive ódio dele, nem mágoa, nem nada disso. Sabe por Perfeito. quê? Porque eu vi ali, quando eu fui embora, lógico, eu sofri muito, mas eu vi ali um ser humano que era totalmente debilitado. Porque Uhum. na infância, você imagina o que esse cidadão viu na É infância. exatamente isso. Eu que ele aprendeu. Porque assim, eu vou te contar uma história muito engraçada, pessoal. O pessoal não sabe disso, mas quando eu sofri violência a primeira vez por ele, que eu fui na casa da mãe dele contar a história para ela, eu fui contar para ela, né, que o filho dela tinha me batido. Eu queria entender por que que ele agiu dessa forma. E a naturalidade como ela e a irmã dele, que também era casada e passava pelo mesmo cenário com o marido de apanhar, falou comigo, eu falei: "Gente, tem alguma coisa errada, ou eu que estou louca", porque ela: "Ah, mas ele é assim mesmo, e o pai dele fazia isso, ai, mas". Aí ela também apanhava do Também, marido, que é e o a pai irmã também do apanhava do nossa, marido, aí elas falando assim naturalmente, eu lembro até hoje passando com a fazia: "Ah, mas ih, filha, é só uma ah, surra, só o pai dele fazia isso comigo, ah, mas ele é assim mesmo, olha e isso. depois ele fica bem de novo", eu lá com xicrinha na mão, naquele momento, pessoal, é tudo é análise, né, É, você vai analisando o cenário, eu falei: olha o "Caramba". poder que os pais têm, né, de acabar com a vida do filho ou de elevar a vida do filho. Mas foi daí onde surgiu todo a nossa ideia, né, Vande, a nossa propósito de ajudar em todas as fases da vida. É, As famílias também, nós temos os treinamentos, o Origens, que ajuda aham, a família a se exato. reconstruir. Pô, você vai ensinar o seu filho que ele foi criado vendo o pai dele fazendo isso. Você vai O ensinar a que criança que é normal o que bater, é que normal vai apanhar? exatamente, quem vai Não, não pode. culpá-lo se ele foi criado na cabeça dele É, fazer isso, entendeu? exatamente, começou lá atrás errado, vai terminar errado também. Você sabe que, falando para você aqui mais uma vez, em 1983, uma mulher chamada Maria da Penha Maia, ela sofria violência doméstica. Mas aí você fala assim: "Ah, por isso então que foi a Lei Maria da Penha". Mas olha só que interessante a história dessa mulher. Ela sofria violência doméstica, ela era uma farmacêutica. Em 1983, ela levou um tiro do Nossa, marido dela, aonde ela perdeu os movimentos das pernas, ela ficou paraplégica, ela não conseguia andar mais. Mas você fala: "Ah, então foi daí?". Não, porque continuou. Depois ela sofreu, o marido também dava choque nela. E não só foi o tiro, ela ainda está na cadeira de roda, ela ainda era ali eletrocutada, tomava choque ali diariamente, para poder fazer os gostos lá do marido, sim, né. E torturava, né? isso foi em 83. Essa história aí, ela tomou uma proporção aí nacional, e somente no dia 22 de setembro de 2006 que veio a Lei Maria da Penha, que ela foi autorizada no Congresso, e passou a lei, enfim, somente em 2006, que essa lei entrou em vigor no Brasil. Mas essa é uma lei que teoricamente protege as mulheres, né? Ou é uma lei que tem que proteger, que protege mesmo? Um dos quesitos da Lei Maria da Penha, caso seja identificado o agressor, essa pessoa não pode chegar a tantos metros Sim, da tem a lei de vítima, distanciamento. essa pessoa não pode conviver com a vítima, o passaporte dela é retido. Tudo coisas, Adriana, que na minha visão é teórico. Porque isso não é prático, né? Imagine que um agressor seu, aí o juiz fala: você não pode chegar 500 metros da Adriana. Pô, mas que esse muro imaginário? Onde está? É. Ou seja, essa lei, na tua visão, realmente funciona mesmo? As pessoas, os agressores, respeitam a Lei Maria da Penha? Olha, Vande, a lei é muito importante ter, né. Eu Sim, falo sem que o dúvida. que nos Não estamos criticando a lei, não, tá? não, obviamente. Eu falo que o que nos distancia de ser, uma
civilização que estaria se engalfinhando, se É, matando, são as de leis. homens das cavernas, Homens né? das cavernas e as leis. As leis têm Exato. que existir. E, na verdade, eu gostaria muito que elas existissem e elas funcionassem, Uhum, né? Fielmente ali. Mas, como você disse, realmente não. A Lei Maria da Penha protege, ela existe por uhum, uma segurança, eu brinco, eu falo que é uma falsa segurança. Porque a mulher, eu vou lá e vou denunciar a Lei Maria da Penha, ok, é uma falsa segurança. exato. Porque ela não vai te proteger. Sabe por que não? Ah, por que não, Adriana? Se o cara vai receber intimação, ok. Você está falando de uma pessoa que muitas vezes a pessoa é desequilibrada emocionalmente, é um psicopata ou um cara que está fora do seu. Porque o cara que chega na situação dessa aí de fazer tudo isso de violência contra uma pessoa, ele não tem mais consciência de nada. É. A única consciência que gera dentro dele, é o que ele está certo. Então, se outra pessoa falar, ó, você está errado, ele vai te ouvir? Não, ele vai continuar no grau de loucura dele, então um papel para ele não vai significar nada. Uhum, porque é um papel. Porque é um papel. E É, vai olhar assim, que distanciamento, que eu quero matar ela, eu vou matar. é. Então, na cabeça dele tá assim, você entendeu? Ele não vai, papel chegou, vou ter medo. Não, a gente sabe como que também as leis no país, né? As pessoas não têm medo, parece que não Uhum, tem medo nem de policial. Às vezes é, tem bandido dando enquadrado em policial. é. Então, por um cara, ele tem uma coisa, uma loucura fixa lá na cabeça dele, ele já colocou na mente dele, ele já fixou lá que ele quer destruir aquela mulher, que ele vai matar aquela mulher. Não é lei, não é Maria da Penha, não é nada disso que vai impedir o cara. Uhum, A única pessoa que pode proteger você é você mesmo. Eu falo isso. Por exemplo, quando eu saí desse cenário, eu fiquei a 200 metros de distância do fulano, a 500. Eu fui procurar lei para me proteger? Não. Eu mudei de uma cidade para outra. É, Adriana, sim, eu mudei de uma cidade para outra. centenas de Quilômetros, quilômetros. centenas de quilômetros. E para ele nunca saber onde eu estaria. Entendeu? Então, é você que tem que buscar proteção. Então, você ficar no mesmo. Sabe aquelas pessoas que se separam e fica na mesma. Geralmente mora na mesma rua ainda, né? Uhum. Alguns saem na mesma casa. Ou o mesmo bairro, É. aí vai lá, aciona a polícia, faz a lei Maria da Penha, tá, tá, tá. Depois de um tempo, o que acontece? Morte. O pessoal vai lá e mata ela, ele fica vendo passar, vendo trabalhar, vendo não sei o quê. Isso, na verdade, você na presença de um cara desse, você tá alimentando. Você tá Uhum. alimentando, ele tá vendo você bem, ele tá vendo você É que ele vai dar sair mais de raiva trabalhar, ainda. tá vendo você, Uhum. exatamente, tá vendo você se reconstruir, e tudo para um agressor, para um cara louco, você se reconstruir é a morte para ele. Exato. Ele não vai aceitar. Então, você tem que fazer o seguinte: entrou nesse cenário? Ah, mas eu não posso mudar de cidade, mudar de trabalho. Você vai fazer uma avaliação do que você pode fazer e do risco que você corre. Eu prefiro Uhum. mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de tudo, do que Recomeça, perder a né? minha vida. E Recomeça, mesmo quando muitas você se não tenha pudesse nada. encontrar. Esse dia a gente morava em Sorocaba ainda, né, Vande? Quando Uhum. surgiu a primeira sede do ICAN. E teve um caso lá exatamente disso. Que a moça separou, ele continuou perseguindo, tal, tal, tal. Depois do tempo ela entrou com a lei, ela foi na delegacia da mulher. Inclusive, tem um caso que ela foi na delegacia, foi muito maltratada. Ah, senta aí, tipo, como se, você. Que Uhum. tem isso também, gente. Tem locais que são muito sérios, tem local que Tem o não. caso que Ah, se acolhe e tem apanhou, outros fica que. aí. Uhum. É, depois eu faço Seu seu BO. boletim. Aham. Aí ela ficou lá, foi muito mal recebida, ficou morrendo de vergonha, ficou que já tá naquele cenário debilitado. E depois de um tempo, uma semana depois, ela foi morta por ele. Caramba. Aí tipo, comoveu a cidade, parou, tal, 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 a cidade. Eu falei, se voltasse lá atrás e eu fizesse a pergunta para ela, você prefere morrer daqui uma semana ou você prefere sair daqui, sumir para algum Ir lugar e pra outro recomeçar a sua estado. vida? É. Por isso eu tô te falando, é só você fazer essa pergunta Uhum. na hora, não faça depois que aconteceu. Porque É. como é que vai voltar no tempo e fazer essa pergunta? Faça Uhum. para você naquele momento que está vivendo. Ou eu saio daqui, se você tem a certeza que a pessoa que dá para saber, se a pessoa é desequilibrada, ela vai fazer algo contra Uhum. você. Se você tem a certeza que a pessoa vai fazer algo contra você, você muda, É. vai embora. É É. melhor recomeçar em outro lugar do que não ter Exato. lugar para recomeçar. Exato. O nosso amigo, o diretor aqui do programa, o Felipe Vergara, né? Uma vez eu vi uma frase dele, eu não lembro exatamente onde que a gente estava, mas ele falou assim, né? A violência doméstica, né? Seja ela física, emocional, sexual, seja qual for, não começa naquele momento. Não, Ela começou semanas, meses, anos atrás. Talvez com um dormir de costas, talvez um abrir a porta, sim. faz você que se vira para lá, eu não vou te ajudar nisso hoje, aí vai indo. Vai Uma acumulando, vai primeira ceninha de empilhando coisa, ciúme, vai você acha a que não. primeira ceninha de ciúmes, o primeiro piti dentro de casa, o primeiro empurrão,
né, o primeiro olhar feio para a pessoa, sempre tem alguma coisinha ali que vai empilhando, 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 e a pessoa não tomou uma atitude, né, o agressor viu: "Opa, aqui eu achei a pessoa ideal para eu poder bagaçar", e vai indo, vai indo, vai indo até Exatamente. chegar nesses números que a gente passou aqui no início. Bom, infelizmente a gente está chegando aqui no final, mas eu queria pedir, Adriana, para você, falar especialmente hoje com mulheres que estão sofrendo algum tipo de agressão ou que sofreram e ainda sofrem, mentalmente, emocionalmente por causa disso, né. O que que você pode dizer para essas mulheres? Se você pode ajudá-las de alguma maneira, se coloca à disposição, deixar um recadinho final para elas aí. Sim, Vande, ok. Olha, eu quero dizer para vocês só que a culpa não é sua. Você tem direito de escolha, você consegue, você só precisa se conhecer, se achar, ter um direcionamento, buscar realmente quem você é, o que você quer para sua vida, se amar. Primeiro ponto, se amar, mas se amar assim intensamente. Quando você se ama intensamente, você não deixa nada e nem ninguém te machucar. Então, a gente pode fazer você chegar nesse nível, nesse estado de amor próprio imenso, de amor à vida. Então, a gente tem treinamentos aqui para você, tem o Metamorfose, né, Vande, que é desenvolvido para você, mulher, Uhum. para você se reconstruir, tá? Depois, porque assim, você tem que se reconstruir de novo. Quando a gente passa um cenário desse que desmorona a gente tem que se reconstruir. Então, você vai se reconstruir aqui, vai ficar mais forte, vai se achar, vai se amar para você ter uma vida. A gente fala, costuma dizer nos vídeos, né, Vande, para você entender que é uma vida linda esperando por você aí fora. Exatamente isso. Bom, então se você aí está passando ou já passou por isso ou conhece alguém que passa algum tipo de violência doméstica, entre em contato com a gente, que a Adriana está aqui, ela vai se estar se dispondo aqui a te dar uma direção, te dar um caminho para que você saia disso, tá? E você faz o favor, volta esse vídeo, assiste ele mais uma vez, né? Talvez ali no calor do momento você se impressionou com algo que ela falou e acabou passando batido alguma informação. Assiste novamente e manda isso para alguém que você conhece que está passando por alguma coisa nesse sentido, tá bom? E eu desejo que caso você esteja passando isso, que você pegue aqui o exemplo da Adriana e consiga sair e sim ser uma mulher, como você merece ser, que você brilhe, que você seja uma mulher, uma mãe sensacional e incrível para sua família, tá bom? Da minha parte, eu vou ficando por aqui, tchau e até a próxima semana. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Tchau.